Vamos ler o verso 2. Segunda Samuel, capítulo 11, apenas o verso 2. Eu vou ler e quero que toda a igreja bem forte repita. Quem achou diz amém. Segunda Samuel, capítulo 11, o verso 2. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando-se, e era esta mulher muito formosa à vista. Toda a igreja bem forte. E aconteceu. Senta glorificando ao Senhor e não feche a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia abertinha aí. Irmãos, é uma história muito importante que vem nos confrontar nesta noite. Eu sempre digo, irmãos, que toda mensagem pregada, ela vem para edificar, diga comigo, edificar, consolar ou exortar. Toda mensagem pregada, ela tem essas três finalidades. Uma mesma mensagem, ela tem o poder de edificar uma pessoa, consolar outra e exortar outra. Porque a palavra é viva e eficaz. Amém? Esse texto aqui, irmãos, fala do rei Davi. Aqui diz que ele acorda a hora da tarde. Que hora que era? Eu imagino que ele tinha almoçado aquele banquete e foi dormir um soninho da tarde, né? Quem aqui gosta de dormir um soninho da tarde? Glória a Deus, é bom, né? Pode ser uns 15 minutos, uns 20 minutos, ou coisa boa. E segundo os médicos falou, não precisa ficar preocupado, sentindo preguiçoso, não. Que segundo os médicos é bom esse soninho, viu? Só que é só um soninho, não é dormir a tarde inteira não, tá? E Davi então levanta na hora da tarde, levanta do seu leito e vai passear. Vai lá no terraço da casa real, dar uma volta. E quando ele estava ali, irmãos, no terraço dando uma volta, ele olha para baixo e vê uma mulher se banhando, tomando banho. E a Bíblia diz que era uma mulher muito linda. Como é o nome dessa mulher? Alguns conhecem a Bíblia aqui. Diga comigo, Betseba. Nome lindo para você colocar na sua filha. E sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Que nós vamos ver nos versículos depois, que ele olha essa mulher se banhando, que era formosa à vista. E Davi, ele vai pedir informação para os seus funcionários sobre esta mulher. E na sequência pede para que um dos seus funcionários vai e busque essa mulher. E ele se deita com ela. Comete um adultério. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, que nós lembramos muito de Davi derrotando o gigante Golias, sim ou não? Grandes pelejas, grandes batalhas.
estava sempre na frente de grandes batalhas, foi perseguido muitos anos pelo rei Saul, e ele pelejando com homens, exércitos, sempre batalhando. Só que aqui chegou uma hora da vida dele, que ele estava, diga comigo, tranquilo. Diga, tranquilo. Nós vamos ver um pouco atrás, que ele dá algumas diretrizes para o seu exército que estava na guerra. Mas ele estava na guerra? Diga não, estava no terraço. Diga, estava no terraço. Sabe a primeira coisa que me desperta aqui nessa palavra, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado com a zona de conforto. Nós temos que tomar muito cuidado quando não estamos pelejando. Nós temos que tomar muito cuidado quando não estamos envolvidos em nada. Quando nós não estamos fazendo nada, a tendência é a gente ceder ao pecado. Enquanto Davi estava guerreando, pelejando, na batalha, na linha de frente, fazendo diferença, ele estava debaixo do propósito, na direção de Deus, fazendo algo para Deus e priorizando as coisas de Deus. Agora, quando entra na zona de conforto, quando deixa de fazer, quando deixa de fazer diferença, quando deixa de fazer qualquer coisa, fica muito exposto. E ele sem fazer nada vai passear. E aí vê uma mulher formosa e foge. Ao invés de fugir da tentação, ele vai ao encontro dela. Eu não canso de pregar e dizer, irmãos, pecado, você foge. O que Davi tinha que ter feito aqui agora? Volta para o quarto, vai para qualquer outro lugar e foge da tentação. Então cuidado, irmãos. Se você tem andado muito ocioso, não está envolvido em nada, está tendo muito tempo à toa, cuidado. O inimigo vai usar isso para fazer você cair. E nós, continuando a história aqui, ele comete então um adultério. Passado um tempo, a mulher manda um recado, Betseba, que quer falar com Davi. E ela chega até ele e diz, olha, lembra aquele dia? Eu fiquei grávida, eu estou grávida de você. Davi olha e diz, ué, mas e seu marido? Meu marido está lá na guerra, pelejando pelo Senhor. Há muito tempo nós não se deita. Há muito tempo nós não tem contato. Esse filho é teu. E sabe qual que é o problema do pecado, irmãos? É como uma areia movediça. Todo mundo já viu areia movediça em desenhos, né? Em filmes, sim ou não? Todo mundo conhece a areia movediça, pelo menos na televisão? Quanto mais você mexe, mais você aprofunda. E agora então Davi, ao invés de ver que já tinha errado muito, ele tenta encobrir o pecado. Manda uma carta, dá ordem ao capitão do exército para mandar Urias, que era o marido de Betseba, para casa. O rei mandou, chegou lá, ó, Urias, o rei mandou você voltar para casa. Como assim? Estamos em peleja. Estamos em guerra. O rei mandou. Qual foi a ideia dele? Ele volta para casa, fica uns dias com a esposa e fica como o filho é dele, pronto, acabou, problema resolvido. Uma bela estratégia, sim ou não? Sim ou não? E o homem volta. Só que ele estava tão envolvido, irmãos, com a guerra, que ele não se deita com a esposa. Ele olha e fala, não é justo eu estar aqui no bem bom e meus amigos estão lá pelejando e arriscando as suas vidas. O próprio Deus age e não permite que ele se deita com a esposa. Ele volta para a guerra e Davi é notificado disso, de que eles não haviam se deitado.
E agora então Davi bola uma outra estratégia. Manda mensagem ao capitão. E diz, olha, a próxima peleja, coloca Urias na frente. Quem que morre primeiro, irmãos? Quem que morre primeiro? Você está comigo aí ou não? Quem está na frente, sim ou não? Davi primeiro comete um adultério. Agora monta uma estratégia de mentira para enganar. Como não conseguiu, ele comete um homicídio, irmãos. Urias é morto por conta de ser colocado na frente. E aí, preste atenção nisso, irmãos. Davi senta tranquilo e fala, problema resolvido. Só que eu quero dizer para você, irmãos, tem como nós esconder as coisas de Deus? Sabe qual que é o maior engano das pessoas? É achar que Deus não está vendo. É achar que Deus não vai prestar conta. É achar que Deus é muito amoroso, só que quem ama corrige, quem ama pune, quem ama faz o que precisa ser feito dentro do que é justo. Aí vamos agora, eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, está aberta aí? Vira a página do capítulo 11 para o capítulo 12. E coloca para mim aí o versículo 1 em diante. Amém? Vamos comigo aí. Capítulo 12, o verso 1 em diante. E o Senhor enviou Natã a Davi, presta atenção. E disse-lhe, Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. Tinha ela como o quê? Uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Verso 5. Então o furor, diga comigo o furor. Não, mais forte, o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. E disse Natã, vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. Então Davi, ele fica enfurecido e diz, olha, é digno de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E agora olha o verso 7. Então disse Natã a Davi, tu é este homem. Até aquele momento, Davi estava tranquilo, sim ou não? Achando que estava ileso, sim ou não? E agora Deus pega Natã e diz, vai lá Natã, falar para Davi. E Natã, como nós vimos, ele usa uma parábola. Olha, rei, você tinha várias mulheres, tinha condições, e você vai lá e pega a única mulher de Urias. E Davi já tinha dado a sentença, sim ou não? Ele deu a sentença para si mesmo. Quando Natã olha para ele e diz, és tu esse homem, Davi? Davi para e vai refletir o que ele havia feito.
Irmãos, isso é muito sério. Não pense que Deus não vê. Não pense que o pecado oculto vai continuar oculto. Porque repita isso comigo, quando Deus não revela, o diabo expõe. Ele vai expor. Porque o diabo, irmãos, ele tem o papel de matar, roubar e destruir. Ele vai te induzir ao pecado e depois ele vai te expor. Ele vai te induzir ao pecado e depois vai dizer, acabou, não tem mais jeito, não adianta mais ir para a igreja, não adianta mais buscar a Deus, acabou. Ele vai fazer de tudo para realmente destruir a sua vida. Só que sabe qual que é a diferença de Davi, irmãos? A Bíblia fala quem que é o homem segundo o coração de Deus. Mas como assim? Você tem noção do que ele fez? Traiu, adulterou, tentou encobrir o erro, matou o marido da mulher, e agora ainda ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Como assim, pastor? E eu vou te explicar. Sabe qual que é a diferença de Davi? Quando Natan repreende Davi, a diferença de Davi, sabe qual que é? Reconhecer os seus erros, se arrepender e se humilhar. Quantas pessoas, irmãos, quando alguém descobre o erro dela, ou quando o erro dele ou dela é exposto, ela já tem uma justificativa pronta. É por causa do meu marido. A minha esposa. E isso é desde o começo lá, irmãos. Quando Deus chega no jardim do Éden, aonde eles haviam pecado, Deus chega todos os dias, já encontrava Adão. E nesse dia, cadê Adão? Adão e Eva escondidos. Deus já sabia que ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Diga comigo, Deus é onisciente. Sabe o que é onisciência? Deus sabe de todas as coisas. Tolo é aquele que acha que fez alguma coisa escondida. Ele é onisciente, meu amigo. Ele sabe tudo. No seu quarto, no seu banheiro, na sua casa, no trabalho, na rua, escondido dos homens, ele está lá vendo. Ele é onisciente. Quando Deus chega lá, então, diz: Adão, você comeu do fruto. E o que Adão faz? Ao contrário de Davi. Então, Deus, foi a mulher que tu me destes. E assim vem até hoje muitos. Sempre tem uma justificativa. Ou culpa a mulher, ou a mulher culpa o homem. Não, a falha é isso, é aquilo. Mas Davi não. Quando Natan repreende ele, irmãos, ele reconhece o seu erro. Quer ser igual segundo o coração de Deus? Irmãos, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós estamos sujeitos a errar. Temos que vigiar, tomar cuidado, que a própria palavra de Deus diz: olha, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Só vai cair, irmão, quem está de pé. Tem alguém em pé aqui, em nome de Jesus? Tem alguém em pé aqui nesta noite? Então cuide, porque o diabo vem matar, roubar e destruir, e ele não está contente de te ver de pé. Você precisa entender, irmãos, que Satanás já está sentenciado
ao lago de fogo e enxofre. Ele está sentenciado, irmãos. Não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Agora eu e você não. Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Basta você crer nisso, que Ele veio, que Ele é o Filho de Deus, se arrepender dos teus pecados, e você será salvo. Então se arrependa, que é a única forma. Só que o diabo, como ele está sentenciado, o que ele quer fazer? Ele quer levar o máximo de gente para o inferno com ele. Irmão, Satanás, ele faz um desafio para Deus. Todos nós sabemos que ele queria tomar o reino de Deus, ser maior que a Deus, sim ou não? Sim ou não? Quando Deus, na sua onisciência, mais uma vez, chega, sabendo tudo que Satanás estava planejando, Lúcifer destitui ele a terça parte dos anjos. Terça parte, 1 de 3, 1/3. Destituiu. Satanás faz uma promessa para Deus dizendo: olha, eu vou construir um reino maior do que o teu. E o reino de Satanás chama-se inferno. E ele tem trabalhado dia e noite para levar o máximo de pessoas para lá, para cumprir essa promessa diante de Deus. Para fazer com que as pessoas sejam destruídas assim como ele já está sentenciado. Uma outra coisa importante para nós entender isso. Qual que era o maior propósito de Lúcifer, irmãos? Que é Satanás. Era ser igual a Deus. Repita comigo, ser igual a Deus. Aí Deus destitui ele, sim ou não? Aí passa um tempo. Chega lá, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eles, os três juntos, diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Irmãos, nesse momento, preste atenção nisso, Satanás estremece. Quem queria ser igual a Deus? E agora Deus cria um homem à semelhança de Deus. Mesmo que vocês não achem, ele é a semelhança de Deus. Aí imagine, irmãos, como que o diabo olha para a semelhança de Deus? Com inveja, com ódio. Por que ele? Por que não eu? E é assim, irmãos, que ele olha para mim e para você. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Você pode glorificar ele por isso? Nós somos imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Ele vai lutar, irmãos, constantemente, porque ele odeia eu e você. Você consegue entender isso, irmãos? E agora Davi se arrepende. Ele se arrepende, irmãos, e se humilha diante de Deus em oração e jejum durante 7 dias. E se nós for continuar lendo a palavra, nós vamos entender que o Natan repreende ele e diz: olha, esse filho do pecado não viverá. Olha que coisa séria, irmãos. Você ficou com a mulher do seu próximo às escondidas. Suas mulheres te trairá e o seu pecado será exposto a todos. Diga comigo, consequência do pecado. Qual a consequência? Perder o filho. Qual a consequência? Da mesma forma que ele traiu as esposas
traíram ele. Pra você ter noção, irmãos, isso foi tão grave no futuro, que próprio filho dele traiu o pai com a sua esposa, esposa de Davi. Filhos dele ficou com a esposa dele. Tem noção da consequência do pecado? Mas para mim concluir, ele se arrepende, se humilha 7 dias pedindo perdão, se humilhando para Deus não tirar o filho. 7 dias de jejum, se humilhando e orando. No 7º dia, o filho morre, como Deus havia dito, consequência do pecado. E a vida dele foi marcada de sofrimentos por conta do pecado. Repita comigo isso: Deus perdoa, mas eu tenho que arcar. Diga, eu tenho que arcar com as consequências. O pecado Deus perdoa. Vamos lá em 2 Coríntios. E eu vou concluir. Primeiros Coríntios, melhor dizendo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 1 Coríntios. Qual que é o capítulo da ceia que nós lemos todos os meses? Capítulo 11. 1 Coríntios. Nós vamos começar a partir do versículo 26. Deixa eu pôr meu zóio aqui. 26. Todo mundo está abrindo a Bíblia aí? Vem comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 26, que diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Todos os meses nós estamos aqui para lembrar o sacrifício de Cristo e para anunciar a morte dele até que ele venha. Olha o verso 27. Porque, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer do pão e beber do sangue indignamente? É comer ou beber em pecado. Todo aquele que comer em pecado, indignamente, sem ser digno, quando você está em pecado, você não está sendo digno. Então, quando você participa indignamente, você será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você passa a ser uma daquelas pessoas que condenou Jesus. Quando diz, olha, nós vamos matar Jesus e soltar Barrabás, ou nós vamos soltar Barrabás e matar Jesus. Então teve um grupo que condenou Jesus dizendo, solte Barrabás e mata Jesus. Você consegue entender que grupo que você passa a fazer parte quando você toma indignamente? Vamos seguir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que tem que examinar. Ah, mas fulano de tal cometeu um erro e tal, e o pastor... Não, irmão, é você que tem que examinar. Eu estava dizendo para os obreiros esse dia, foi alguém pego em ato de pecado, com 1, 2 testemunhas, traz para mim. Que como pastor eu vou tomar as ações segundo a palavra de Deus. Ouviu conversa,
Sem testemunha, cale a boca. Não tem prova, fecha a boca. Porque mesmo que ele engana você, engana o irmão, engana o pastor, Deus ele não engana. E eu não estou aqui para ser fiscal de ninguém não, viu, irmão? Vou deixar isso claro. Eu estou aqui para pregar a palavra. E como eu disse, foi pego e tem testemunha, nós vamos tomar as medidas. É o que a Bíblia diz. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Se não tem testemunha, põe o fulano e a fulana na mão de Deus, que Deus vai tratar. Está ocultando pecado como Davi estava tentando? Espere que Deus vai mandar um Natan. Ou espere que Deus vai expor o pecado. Então examine-se, pois, a si mesmo. Cada um examina. Depois de você examinar, olhar para dentro de você, não tem erro, não tem pecado, o que tinha já se humilhou, pediu perdão, está bem com Deus. Aí sim, coma deste pão e beba deste cálice. E eu quero abrir um anteparênteses aqui ainda. Cuidado, irmãos. Deus colocou algum de nós como juiz? Quantos juízes tem aqui na Igreja Batista Unida? Nenhum? Parece que tem uns para aí. Pra você ter noção, irmãos, nem Jesus hoje é juiz. Aí tem um monte de crente que quer ser juiz, ficar julgando os outros. O único juiz que tem hoje é Deus. Jesus é nosso advogado. Vai chegar o dia dele ser juiz, que aí não vai adiantar pedir misericórdia não, aí ele está lá para sentenciar. Entra para o meu gozo, ou então apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço. Vai chegar o dia, mas hoje ele é advogado, nem ele está apto para julgar hoje. E aí sabe que às vezes eu tenho visto, irmãos? Nós vemos aqui que Davi se arrepende, se humilha. Deus perdoa os pecados dele. Deixa claro que as consequências viriam, mas perdoou o pecado. A partir daquele momento, irmãos, que Deus perdoou o pecado de Davi, alguém pode julgar ele? Poderia julgar ele? Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Tem pessoas que vêm para a igreja, que ele já fez um monte de coisa errada, aceitou Jesus, pagou a dívida dele lá com o juiz, com a lei terrena, está firme na presença de Deus. Só que até hoje tem gente que olha e fala, cuidado que é ladrão, cuidado que faz isso. Irmãos, isso não cabe a nós. Vamos mudar nossa postura, vamos mudar nossa atitude. Às vezes a pessoa cometeu um erro, seja lá qual for, já se humilhou diante de Deus, já confessou, e nós ainda está julgando, e a pessoa já está em comunhão com Deus. Quem é nós, irmãos, para julgar as pessoas? Quem é nós para ficar julgando as pessoas? Coloca diante de Deus. Se tem testemunha, traz para o pastor, que é o meu papel aqui, batalhar contra o pecado. Porque o dia que eu não pregar a verdade mais aqui, irmãos, eu prefiro largar o pastoreio, porque eu quero conduzir um povo para ir morar no céu. Pode ter um monte de gente aqui que não vai por conta própria, mas eu estou aqui para conduzir uma igreja para ir morar no céu. E o dia que eu não me sentir apto para isso, eu entrego o cajado. Porque a Bíblia diz que eu vou prestar conta diante de Deus. É sério, irmãos, é um culto de Santa Ceia. Pastor, o que está acontecendo? Aqui tem um pastor que ama este povo e quer que você vá para o céu. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos viver uma vida no altar de Deus, custe o que custar. Irmãos, se a trombeta tocar agora, irmãos, se a trombeta tocar agora, para onde você vai? Como está a nossa vida com Deus?
Não está acostumado só a vir na igreja e seguir as coisas de qualquer jeito. Como é que você tem agido lá no seu trabalho? Como que as pessoas te vê? Vou perguntar de novo, irmão, se Jesus voltar agora, para onde você vai? Se a hora que acabar este culto, você descer a sepultura, para onde você vai? Tempo de crente não salva ninguém. O que salva é vida no altar. Examine-se, pois, a si mesmo. E aí o verso 29, eu preciso encerrar. Examine-se a si mesmo e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Então, meu irmão, se come em pecado, se participa da ceia em pecado, você está comendo para a sua condenação. E por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Quando a Bíblia está dizendo aqui que há muitos fracos, é fracos na fé. Lembra aquela pessoa fria? Vem num culto onde igual os louvores, Deus tem falado através dos louvores desde o começo. A presença dele é real aqui, mas ele está tão fraco que ele sai daqui e não sentiu nada. Muitos fracos espiritualmente, muitos doentes e muitos que já dormem, ou seja, muitos que já morreu espiritualmente. Cuide, irmão. Cuide. Não participe indignamente. Não fique escondendo o que está errado. Se arrependa. Pastor, mas o que eu devo fazer agora então? Se arrependa. Faça como Davi. Reconhece que está errado. Para de justificar. Reconhece os seus erros. Peça perdão a Deus. Se arrependa. E decida viver uma vida que agrade a Deus. Nós vamos dobrar nossos joelhos agora. Mas antes, só escuta aqui. Se tem alguém, o Espírito Santo de Deus me revela várias pessoas em pecado.